E seria Positivo Tecnologia a nossa Apple brasileira? Vamos dar uma analisada nessa empresa aqui hoje, entender sobre o negócio, sobre como ela ganha dinheiro, sobre as suas ações, se vale ou não a pena investir, sobre os seus dividendos, que é muito importante aqui para o conteúdo do canal, e isso também é uma sugestão de inscrito. Então, se você tem curiosidade de uma empresa, de uma ação, de um fundo imobiliário, de algum ativo financeiro de investimento, deixa no comentário a sua sugestão que a gente vai colocar na fila e produzir um vídeo especialmente para você. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. É para a gente entender a Positivo Tecnologia, que é uma empresa bastante antiga, que começou lá com reunião de alguns professores, um cursinho, começando a fazer algumas apostilas ali para esses alunos. Então depois migra para criar esse cursinho inteiro, uma escola. Depois eles compram uma gráfica para produção dessas apostilas que eles fazem para o cursinho. Depois ele cresce mais, começa a investir em tecnologia, alguns computadores para aquelas escolas. Então ficam uma empresa ali meio focada nessa questão do ensino. E hoje, a Positivo Tecnologia ela é uma empresa que tem desenvolvimento, produção e distribuição de hardwares e serviços, ou seja, de computadores, né, de ativos físicos, digamos assim, e serviços relacionados a essa área de tecnologia. Então, basicamente, a Positivo ela tem 3 maneiras de fazer receita, de ganhar dinheiro. Então, ela tem a parte do consumer, que é a parte onde nós entramos, a pessoa física compra ali no dia a dia, com a produção de tablets, de dispositivos para casa inteligente, tem os smartphones, tem os outros acessórios tecnológicos e os computadores, obviamente. Depois ela tem os projetos especiais, que são coisas que ela pega por fora, como, por exemplo, as urnas eletrônicas nas eleições, que foi grande parte da receita do último trimestre aí dos anos passados, e deste ano também ela já está produzindo mais e cuidando dessa parte. Então parte da receita vem desses projetos especiais. Depois ela tem uma parte mais comercial, onde ela fornece serviços e produtos para as outras empresas, como computadores, HAS. Esse HAS é muito interessante porque se você tem um escritório, você é um empresário, você quer montar um escritório, mas você não quer comprar computador, mesa, iluminação, coisas de escritório, digamos assim, você contrata a Positivo Tecnologia, ela vai montar um escritório para você de acordo com o que você quer e você paga a mensalidade. Acabou o seu trabalho, você desliga tudo e não fica com aqueles maquinários ali, digamos assim, no seu estoque desnecessariamente. Depois ela tem soluções de pagamento também, com a parceria junto com a Cielo, por exemplo. Tem a Positivo Tech Service também, que usa da parte dos servidores. Tem a tecnologia educacional para a área de ensino. Trabalha também com os servidores, com a locação de servidores para grandes empresas e a manutenção desses servidores. Ela trabalha também com os tablets em instituições de ensino que utilizam esses tablets, e trabalha também na parte de dispositivos seguros, onde ela fornece ali os dispositivos de segurança, tanto para as empresas quanto para os residenciais. Então, depois de tudo isso que ela ganha dinheiro, a gente traz aqui na tela uns números para a gente poder entender de onde vem esses valores, como está ali a prosperidade da Positivo Tecnologia. Então a gente observa que nos últimos resultados, né, que eu trazendo do terceiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2022, fazendo uma comparação, a gente teve que as receitas descritas, né, com todos aqueles serviços que você está vendo aí na tela, computadores, servidores, telefone, educacional, soluções de pagamento, tablet, assim por diante, teve uma receita no trimestre de 2023, no terceiro, de 952 milhões, que foi 21% menor do que o ano passado. Lembrando que o ano passado foi um ano daquele projeto especial da urna eletrônica, onde a Positivo Tecnologia faturou bastante, então pode dar uma distorcida nos valores, tá? Se a gente exclui esses projetos especiais, as receitas diminuem mesmo, não tem outro jeito, tá certo? Então é o seguinte, de uma certa forma teve essa maior diminuição, mas ela receita bastante ali, grande parte da sua receita nos computadores, que ela está mais focada com 348 milhões, e na parte dos projetos especiais, tá? Ganha menos ali na parte dos dispositivos de casa inteligente, que são os dispositivos de segurança e de tecnologia, tá? Também ela tem os outros serviços, aquelas montagens de escritórios com 45 milhões, e os tech service e manutenção dos servidores ali com 34 milhões. Com isso, ela tem uma receita bruta consolidada de 1 bi, mas
O lucro líquido, né? A gente tem aqui essa receita consolidada, que a gente chama assim de 849 milhões, frente a um bi do ano, do trimestre, do último trimestre de 2022. Então, uma queda de 20% nas suas receitas, mas a gente precisa ver se isso é frequente, se a empresa tem uma distribuição muito ondulatória desses resultados, para a gente poder ficar de olho, né? Então, essa diminuição também foi o seguinte, o que a empresa reporta é uma diminuição da receita por conta da alta taxa de juros, que fica menos atrativo para o varejo e para os consumidores e para as empresas poderem investir em suas próprias empresas. Então, se a taxa de juros é muito alta, fica mais difícil para as empresas fazer os investimentos e a Positivo trabalha frente a essas empresas, acaba sofrendo um pouco também, caso ela não tenha esses projetos especiais para poder colocar ali na sua carteira, entendeu? Então, essa é a grande jogada ali dessa empresa de tecnologia. Então, para a gente entender, a gente não precisa, uma empresa, a gente não fica focado em resultados apenas trimestrais. Os resultados trimestrais fazem um guia mais ou menos apenas de curto prazo, para quem quer mexer mais com a parte de trading. Para investidor de longo prazo, que é o intuito do canal, a gente tem que analisar os números com um intervalo um pouco maior. Para isso, eu trouxe para a gente de 2018 até os últimos 12 meses, 2022 fechado os últimos 12 meses, porque o quarto trimestre ainda não fechou de 2023, vai fechar em fevereiro, tá? Só para a gente entender aqui em termos de receitas, a gente observa que, olha só, como a questão das urnas eletrônicas influenciam bastante na receita da Positivo, em 2022 ela teve uma receita de quase 5 bilhões de reais, frente aos últimos 12 meses, que receitou apenas 3,57 bi. Em 2021 também ficou na casa dos 3 bi, em 2020 2,19, em 2019 1,9, em 2018 1,95. Mesmo com esse não recorrente das urnas, a gente observa que a Positivo vem crescendo as suas receitas. Com isso, o lucro também, né, o lucro líquido vem ali em crescente. A gente observa que em 2018 teve um prejuízo de 461 milhões, depois ela reportou um ganho, né, aqui em 2020 de lucro líquido de 195 milhões, depois ela foi para 243, depois 306 milhões de lucro, né? Então, observa que os investimentos são muito grandes, porque ela ganhou em tese, né, 5 bi em 2022, porém o que sobrou ali foram só 306 milhões. Então a gente tem que entender que é uma empresa que ainda está investindo muito para o crescimento. Aqui nos últimos 12 meses, ela teve um lucro líquido ainda de 195 milhões, bem discreto esse lucro líquido, né? Então sobra pouco para a empresa ali distribuir para os acionistas, por exemplo, fazer novos investimentos. Ela tem ali uma dívida teoricamente controlada pela sua dívida líquida e um ROIC, né? A gente vai analisar o ROIC e não o ROI, porque a empresa tem um certo alavancagem, né? Que é a forma mais bacana de dizer dívida. Então a gente observa que o ROIC ele vem ali de certa forma bem ondulatório, né? Nos últimos 12 meses marcando 18%, 21% em 2022, 2021 33%, em 2020 26,36%. De qualquer forma, o lucro líquido ele tende a crescer com o passar dos anos pela gestão da empresa que está sempre ali à frente da tecnologia brasileira aqui. E essa empresa Positivo Tecnologia, ela vale no mercado bilhão. Então, ela é uma small para microcap, né? Ela tem 100% das suas ações em tag-along. O que isso quer dizer, esse 100% tag-along? É que tanto os acionistas majoritários como acionistas como nós têm os mesmos direitos das negociações caso a empresa seja vendida. 51,9% está em free float, ou seja, 51% dos papéis estão para a gente negociar entre nós, né, fora dos controladores, e ela tem uma liquidez média diária de 8,7 milhões de reais, uma liquidez bastante expressiva para uma ação de uma empresa que vale 1 bilhão. E com isso, nos últimos 5 anos, quem investiu teve uma rentabilidade ali mais ou menos estável, né? Quero deixar claro que essa é uma empresa bastante negociada na Bolsa de Valores, então ela tem uma volatilidade alta de 55% nos últimos 12 meses, de acordo com a B3. O que isso quer dizer? Essa volatilidade alta
quer dizer que os preços ondulam bastante, tá? Então, hora sobe muito, hora desce muito. Então, você que é investidor, você precisa entender que quando uma empresa ela é muito volátil, assim, a sua carteira vai ficar também mais volátil. Então, você tem que estar seguro da empresa que você está investindo para você não se assustar com essa subida repentina, com a queda de preços ali, tá bom? Então, a performance nos últimos 5 anos foi positiva, de 204%, né? Então, apesar dessa volatilidade, a gente tem um crescimento no valor dessa ação, no valor ali que você está comprando, que hoje, na data que eu gravei esse vídeo, está em R$ 7,26. Então, lembra quando você for investir em Positivo Tecnologia, que você tem que aceitar essa volatilidade, essa ondulação expressiva de preço. Se isso não é uma coisa que te preocupa, parabéns para você, porque também não me preocupa, tá? Então, vendo comparando isso, tá, mas ela cresceu 205%, mas e aí, como que a gente pode comparar? Se a gente compara com o índice, o Small 11, que é o índice que reúne as small caps mais negociadas, a gente vê que quem investiu no Small 11 teve um crescimento de 12%. Quem investiu no Ibovespa, 31%, e quem investiu na Positivo Tecnologia, 205%, lembrando que são dados de hoje para os 5 anos passados. Então, mesmo com essa volatilidade, você vê aí no gráfico que é absurda, é uma empresa que cresceu bastante. Então, o que os analistas dizem sobre a empresa? É hora de comprar, hora de vender, hora de manter? Não sou eu que estou dizendo, isso é com base na média entre os 4 analistas decididos que estão ali caracterizando para a gente comprar com um preço-alvo daqui a 12 meses de R$ 10,83. Isso varia um retorno de 48% no crescimento da cota. Aqui a gente tem um gráfico que pode variar até R$ 11, por isso que essa indicação de compra. Por quê? Porque tende com a queda da taxa de juros, fica mais atrativo para o comércio, mais atrativo para o varejo, mais atrativo para nós comprar produtos de tecnologia que a Positivo faz ali o desenvolvimento ou a manutenção. Então, a tendência é essa. Assim como a empresa cresce, diminui mais a taxa de juros, fica mais atrativa, a empresa receita mais, lucra mais e é uma empresa que cresce mais também, tá? Lembrando que você tem que ter muito cuidado quando for investir nisso. Quando a gente analisa um pouco de preço também, a gente observa que o gráfico cotação versus lucro do investidor 10 nos diz que o lucro está bem elevado com relação ao preço da cotação. Isso indica a atratividade do investimento, lembrando que isso não é uma recomendação para você comprar, aqui é um indicativo de negociação para você entender o histórico de preços dessa empresa. Então, teoricamente aqui por esse site está barato para comprar as ações da Positivo, tá bom? Lembrando que me ajude a crescer o meu canal também para me motivar mais a criar vídeos para nós. Compartilhe esse vídeo com alguém que está começando a investir. Só de você compartilhar, a pessoa nem precisa assistir. Eu já ganho aqui um pouquinho com a minha atratividade para o YouTube mostrar os meus vídeos para outras pessoas também, tá bom? Esse é um favor que você vai me fazer e que eu fico agradecido, tá? Vamos analisar os indicadores de valuation, de rentabilidade e de endividamento dessa empresa Positivo Tecnologia. A gente vê aqui, nos últimos 12 meses, teve um dividend yield, apesar de uma empresa de crescimento, de 7,23%, negociando a um preço-lucro de 5,27%. A gente sabe que aqui nas ações do canal a gente gosta de dividend yield acima de 6%, PL abaixo de 10%, EV/EBITDA abaixo de 7%, dívida líquida por EBITDA abaixo de 3,5% e um ROI ou ROIC acima de 10%. Gravou? Anote esses valores que vai te ajudar a ser um investidor melhor também. Então a gente tem ela negociando um preço sobre o valor patrimonial de 0,7, tendenciando ali um desconto teoricamente de 30% no valor da sua empresa, tá? Um EV/EBITDA de 3,46 também bastante atrativo. Uma baixa dívida controlável de 1,61, dívida líquida sobre o EBITDA, sobre o seu lucro, e uma margem pequena, porque a gente já viu nos números, né, que ela receita muito, mas tem um gasto elevado, um investimento elevado, por isso sobra só 5% de margem líquida, tá? ROIC crescente de 17% e um ponto importante que é o CAGR, tá? Assim que fala, é o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, cresceu 21,15%. Então, uma empresa ali interessante da gente poder estudar. Só que quando a gente analisa o dividend yield,
apesar de estar 7% nos últimos 12 meses, a média histórica é 4,42%, com alguns momentos ondulatórios crescentes apenas nos últimos anos, esses dividendos. A gente não sabe se isso vai continuar acontecendo. O PL também está distorcido aqui nesse gráfico, você vê. Então, a gente tem que analisar os últimos 5 anos ali variando entre 6 e 8, 4, tá? Sinalizando mais atratividade mesmo, né? PVP também, a média histórica é 0,71, então é uma empresa que sempre vem negociando barato, digamos assim, né? Um EV/EBITDA de 8,33 mediano, lembrando que também teve essa distorção aqui no ano de 2015, mas se você pegar nos últimos anos, a gente vê ali que está entre 2 e 3, né? em tese. A dívida líquida também teve uma distorção aqui em 2015, mas ela vem com uma dívida mais baixa, de 1,6 até 1,8, por aí, a dívida líquida sobre o EBITDA, e as suas margens vêm bem em linha aqui, tá? A média é de 2,5%, então uma margem bem pequenininha, né? Se uma margem bem pequenininha, ela tende a distribuir poucos dividendos, então teoricamente, tá? Não tem essa diferença tão agressiva de ser uma empresa só de crescimento, uma empresa só de dividendos, é uma empresa que ela está mais para a linha do crescimento do que para só distribuição. Ela tem muito para crescer ainda nesse cenário, ainda mais sobre inteligência artificial que a gente está aí, tá? Então, o ROIC aqui, para a gente finalizar, histórico de 9,91, e seu CAGR médio de 5,7%, apesar de nos últimos anos estar com acima de 20% no seu crescimento das receitas. Então, quando a gente analisa uma empresa, a gente analisa ela, o retrato do passado e o retrato do seu histórico ao longo da vida aqui na Bolsa de Valores, tá? Para quem gosta de dividendos, nos últimos anos, ela tem pago assim dividendos. Ela pagou 51 centavos em 2023, 34 centavos em 2022, 2021, 34 centavos de novo, 2023 centavos. Resta saber se esse ano de 2024 esses dividendos tendem a aumentar. Se as receitas aumentarem, provavelmente os dividendos devem aumentar também, mas a gente precisa ficar atento aí para entender direitinho, tá? A política de distribuição de dividendos da empresa é o 25% do lucro líquido recorrente daquele trimestre. Então, daquele valor lá do trimestral que teve de lucro líquido, 25% vira dividendos. Por isso que mesmo ela sendo uma empresa de crescimento, ela tem ali pago os seus dividendos e geralmente, pelo menos nos últimos 3 anos, ela tem dividido os seus dividendos de duas parcelas no ano, né? Digamos assim, em maio e setembro, geralmente é o que foi recorrente aqui em 2021, 2022 e 2023. Então a gente entende que ela está tentando criar um histórico de pagamento sólido de dividendos, que isso nos ajuda a ter uma maior previsibilidade quando a gente está montando uma carteira de investimentos. Então é o seguinte, agora você entendeu como que a empresa ganha dinheiro, como que ela gasta o seu dinheiro, onde que ela investe, quais são os seus números, tá? Se eu colocasse essa carteira, se eu colocasse essa ação na minha carteira, essa ação ela teria um peso menor sobre os meus ativos, porque é uma empresa muito volátil, então o número muda muito, é uma empresa que paga um certo dividendo, mas em tese ainda meio incerto em níveis de para ser previdenciário, digamos assim, que é a ideia da carteira do canal. Então eu teria, por exemplo, no máximo ali 5%, estourando 5% do peso das minhas ações. Eu teria ações mais protetivas primeiro. Se eu estou começando a investir agora, primeiro eu coloco ações protetivas, né? Ações ali de bancos, de energia, de seguros. Depois eu migro para essas pequenas empresas, lembrando que essas small caps, elas tendem a um crescimento absurdo, isso rentabiliza bastante a sua carteira, lembrando mais uma vez que isso não é indicação de investimentos, tá? Eu espero que você tenha entendido sobre se essa empresa é funcional, como que ela trabalha ou não, o que acontece com ela, e você pode acompanhar também lá no Investidor Classe Média no Instagram, onde eu faço posts despretensiosos sobre todos esses universos dos investimentos, tá bom? Então, fiquei muito feliz de ter feito esse vídeo aqui para você também, pesquisei bastante, tá? Se esse vídeo te ajudou, preciso que você deixe o like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho para você receber as notificações que saem vídeos frequentes, tá bom? Comenta aqui para mim quais foram as suas dúvidas sobre a Positivo Tecnologia. Você investiria nela sabendo dos dados que eu deixei para você, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!